Galera, chegamos no penúltimo vídeo, hashtag 8. Vamos falar sobre o Antigo Testamento. A definição de cada livro, certo? São 46 livros, beleza? Então, a gente vai ver a definição de cada um, ok? Fica conosco, deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo geral para todo mundo. Valeu! Introdução aos livros da Bíblia. Antigo Testamento, Pentateuco, é uma palavra grega que significa 5 livros. Gênesis, palavra grega que significa origem, narra as origens do mundo e do arcas, né? Quer dizer, os nossos primeiros pais, né? Que é Adão e Eva. Então, tem o Êxodo, palavra grega que significa saída. Trata de saída do povo de Deus no Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, fala dos 10 mandamentos e a caminhada do povo à terra prometida. Levítico. Levi era um dos 12 descendentes de Jacó, o Jacó, o profético. É um livro que trata das leis sobre o culto divino. Números chama-se Números por causa dos recenseamentos e séries de números neles contidos. Narra a parte final da caminhada do povo de Deus pelo deserto, de Sinai até a terra de Canaã. Fala das lutas que os israelitas enfrentaram perante os povos que ocupavam as fronteiras da Palestina ou terra prometida. Deuteronômio quer dizer segunda lei, são leis que deveriam ser obedecidas quando o povo entrasse na terra prometida. Os livros históricos contam a história do povo de Deus, uma história feita de bênçãos e de castigos. Mostram sempre a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus. Essa história tem como cenário a Palestina e os períodos de exílio nas terras pagãs. Então, o Josué, com a morte de Moisés, Josué conduz o povo de Deus de Israel até Canaã, né? O povo de Israel até Canaã, que são o povo de Deus, né? O livro narra a conquista da terra prometida. Os juízes, depois da morte de Josué, até a constituição do reino, as tribos de Israel eram invadidas por povos inimigos. Então, certos líderes defendiam o povo, tais chefes eram chamados de juízes, não se sabe quem escreveu este livro. Ruth conta a história de Ruth, que se casa com Boaz. Ruth é modelo de piedade e fidelidade, ela se torna bisavó do rei Davi. Ruth era estrangeira, moabita, por isso é sinal de que a salvação de Deus se estende a todos os povos. 1 Samuel foi o livro juízo de Israel, foi também um grande profeta. Sou consagrado a Deus desde a infância, foi educado pelo sacerdote Eli, pelo ano de 1200 a.C. Samuel unifica as tribos de Israel para poder enfrentar os filisteus como um chefe político e religioso. Unge Saul como rei de Israel. Segundo Samuel, o livro de Samuel foi dividido em dois. Em segundo livro, narra o reinado de Davi, a descendência de nosso Senhor, que nós sabemos. 1 Reis conta a história dos israelitas depois da morte do rei Davi, 970 a.C., até a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Israel na Nabucodonosor, do ano de 587 a.C. Segundo Reis, este livro narra a história dos reis de Israel e Judá, mostrando os desígnios de Deus. 1 Crônicas, também chamado de Paralipômenos, formavam uma só obra com os livros de Neemias e de Esdras. 2 Crônicas mostra o culto e a fidelidade do povo de Israel à aliança. Esdras é a continuação do livro das Crônicas. Supõe-se que o autor seja o mesmo. Conta a restauração religiosa de Israel em 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, autorizou a volta dos judeus para Jerusalém. Neemias forma um só livro com Esdras assim que os judeus regressaram a Jerusalém e começaram a reconstrução do templo e do muro de Jerusalém. Tobias é exemplo de um israelita justo,
evangelista justo, é um livro que mostra a fé e a piedade desse jovem. Judite mostra que a fé e a confiança em Deus são mais fortes que o exército armado. Judite é a jovem israelita, fiel à lei, ela defende seu povo acreditando na bondade de Deus. Esther forma uma unidade com o livro de Judite, ambos têm a mesma finalidade. A rainha Esther era a esposa de Assuero, rei de Pérsia, e ela intercede e salva seu povo, os judeus estabelecidos na Pérsia, onde eram duramente hostilizados. E Macabeus abrange um período de 40 anos, conta as lutas empreendidas pelos Macabeus contra os generais sírios e defesa de Jerusalém. Macabeu, que quer dizer martelo, era 5 irmãos, filho de sacerdote Matatias. Segundo Macabeus, foi escrito aproximadamente no ano 100 a.C. Mostra a crença da imortalidade da alma. Livros sobre ciências, falam da sabedoria dos homens e da experiência do amor de Deus na vida da comunidade. Esses livros contêm orações, cânticos e poesias, escritos e vividos à luz da fé. Jó apresenta o problema do sofrimento num estilo poético. Esse livro trata-se provavelmente de uma parábola. Salmos. Os salmos, que quer dizer louvores, são poesias para serem cantadas. Ao todo são 150 salmos. Boa parte foi composta pelo rei Davi. Os salmos também dão a origem dos textos, Texto gozoso, doloroso e glorioso, que é o texto que forma os 150 Ave Maria. O Papa João Paulo II institui o luminoso, agora são 4 textos, chamado Rosário, conhecido Rosário. Muito bem. Provérbios. Parte deste livro foi escrita pelo rei Salomão, filho do rei Davi. O autor fala de um Deus criador e justo, misericordioso e inefável. Eclesiastes, não se sabe ao certo quem o escreveu, mostra a instabilidade e a insegurança da vida presente, mas também muitas coisas boas que vêm de Deus. Cântico dos Cânticos significa o canto por excelência ou o mais belo dos cânticos. É um cântico de amor bem no estilo oriental. Toma como exemplo o amor do esposo e da esposa, mas que quer mostrar o amor de Deus para com seu povo, com quem fez uma aliança. Sabedoria. Foi escrita por um judeu que morava no Egito. O nome do autor não se sabe, fala da imortalidade da alma e do destino eterno do homem. O Eclesiástico, conhecido também como Siraque, foi escrito mais ou menos no ano 120 a.C. Mostra o valor estável da lei de Deus. Livros proféticos. O profeta não é uma pessoa que prevê o futuro, mas é uma pessoa que fala em nome de Deus. Isaías, primeiramente falando, é o maior profeta de Israel. Nasceu em Jerusalém por volta do ano 760 a.C., com 20 anos começou a profetizar. Exerceu essa missão durante 50 anos, é o profeta da justiça. Jeremias nasceu no ano de 650 a.C., profetizou durante 40 anos, foi o profeta das desgraças, predisse a deportação dos judeus. Jeremias lutou pela reforma religiosa de Israel. Lamentações. Composto nos anos após a destruição de Jerusalém, em 586 a.C., contém orientações, lamentações e súplicas. Este livro era lido anualmente pelos judeus no aniversário da destruição do templo. Baruque, o profeta, exorta o povo a fazer penitência. Baruque quer dizer abençoado, foi secretário de Jeremias. Ezequiel quer dizer aquele que Deus faz forte. Exerceu sua função no meio dos judeus deportados para a Babilônia. Daniel, o autor do livro, é desconhecido. Daniel é o nome do personagem ideal que sofre no exílio. Tem fé, vive e ardor patriótico. Foi escrito durante a perseguição de Antíoco, entre 167 e a 163 a.C. O autor pretende consolar e animar os que são perseguidos pelo rei. Oséias exerceu seu ministério por volta do ano 750 a.C., fala da infidelidade de Israel para com seu Deus e compara a união de Deus com seu povo ao amor de um noivado. É o profeta da ternura de Deus. É chamado de profeta menor. Joel profetizou no reino de Judá e Jerusalém, onde nasceu. Fala do culto divino e do amor divino. É chamado de profeta menor. Amós era camponês de alma simples e fervorosa, pastor de ovelhas nas proximidades de Belém. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Amós condenou as injustiças sociais que massacraram a Samaria. É chamado de profeta menor.
Abdias profetizou pelos anos 550 de Cristo, anunciou castigos contra Edom e o triunfo de Israel no dia de Javé. É chamado de profeta menor. Jonas, o livro deve ser uma espécie de parábola, mostra que Deus chama a conversão, não somente os judeus, mas também os pagãos. É chamado de profeta menor. Miqueias nasceu perto de Hebron, anunciou a ruína da Samaria, predisse que o Messias nasceria em Belém, é chamado de profeta menor. Naum, o profeta, fala de grandeza de Deus e do poder com que o Criador governa o mundo. Alegre-se com a queda de Nínive, que se deu no ano 608 a.C., é chamado de profeta menor. Abacuque, melhor assim, Abacuque, profetizou entre os anos 625 a 598 a.C., predisse a invasão dos caldeus, foi um profeta filósofo, anunciou que Deus salvaria os justos e puniria os maus, chamado de profeta menor. Sofonias profetizou o reinado de Josias pelo ano de 625 a.C., predisse a justiça divina, anunciando o dia de Deus, a ocasião em que serão punidos todos os maus, pagãos ou judeus. Fala também da fidelidade dos tempos messiânicos, é chamado de profeta menor. Ageu exerceu seu ministério em Jerusalém no ano de 520 a.C., quando era reconstruído no templo. Anima o povo com esperança dos tempos messiânicos. Ageu, que quer dizer aquele que nasceu durante a festa, ou peregrino, é chamado de profeta menor. Zacarias é contemporâneo de Ageu, prega uma reforma moral e exorta o povo a reconstruir o templo. Fala da vinda do Messias e da conversão das nações. É chamado de profeta menor. Malaquias quer dizer o meu mensageiro, fala do amor de Deus pelo seu povo, denuncia as infidelidades do povo, é chamado de profeta menor.